Obrigado pelo convite, Karine, Ana Luísa, Humberto, meus colegas queridos, André, Gil. Vamos tentar fazer uma polifonia, né? Todos falando juntos. É a primeira vez que eu participo desse recurso e há muitos anos eu faço falas em público e eu me nutro dos olhares das pessoas que estão na minha frente, porque se cria um campo ali magnético, né? E hoje eu não vejo. Então, eu tenho que imaginar olhares, deve haver alguns olhares, e eu não estou vendo os olhos de ninguém, mas eu acho que os olhos estão na nossa alma, porque eu também queria falar para todos os índios do Brasil, e eles não estão aqui me vendo. E eu queria falar para todo mundo que ainda tem essa dureza no coração, mas faz de conta que esse vento que está soprando no Brasil e que veio do Rio Grande do Sul, que esse vento lave um pouco esse negror que está nos olhos e nos corações. Então, eu vou dizer alguma coisa a respeito do tema, que é o título do meu prefácio, né? A identidade brasileira e o seu drama oculto. Identidade é... Eu sou idêntico a mim mesmo. Quem sou eu? Eu sou idêntico a mim mesmo. A identidade, se costuma dizer, ela é construída, ela é procurada, ela é descoberta, ela existe, ela não existe, mas existe identidade fake, existe identidade torta, existe identidade que mutilou uma parte, que é bem a questão brasileira, né? Identidade, o que se chama de identidade brasileira, é uma verdadeira identidade, está tudo ali, ou alguns pedaços foram amputados. Então, eu digo identidade brasileira e seu drama oculto, porque nos estudos que eu fiz, de cara, eu notei que no nascimento do povo brasileiro, a partir da chegada do europeu, há sangue no berço. Não é sangue de parto, é sangue de crime. Então, nós nascemos com um drama. E eu vou querer falar dessa questão da identidade e vou querer falar desse drama. Quando eu me formei em Ciências Sociais, eu estudei antropologia e depois psicologia junguiana, e a antropologia me traz uma vertente para eu usar a psicologia junguiana para entender o Brasil. Eu sou discípulo do Darcy Ribeiro, que é um dos maiores antropólogos modernos, grande amigo da Carmen Junqueira, que é uma formadora de pesquisadores. Só que o meu olhar não é o do antropólogo, é o do analista junguiano. Eu quero entender a psicologia brasileira. Então, a minha grande preocupação é como eu vou problematizar a questão da identidade, a questão da alma ancestral, a questão da alma brasileira e a questão do que acontece no nosso país há milênios e atualmente. Como eu vou problematizar? Então, a minha primeira problematização é a seguinte: o que aconteceu, aconteceu. Mas há narrativas e narrativas. Então, um grande problema é a narrativa oficial. É a história do Brasil que todos nós aprendemos desde o começo da escola. Existe uma história oficial que já foi desmentida nesse conto da carochinha, que o descobrimento, que já é uma palavra totalmente indevida, porque não houve descobrimento nenhum, houve invasão, houve apropriação, houve saque, mas houve uma história que parecia que nos tornava únicos, mas essa história que é totalmente inverídica, né? As calmarias, as caravelas, a descoberta, tudo isso já foi revisto, mas ainda continua no nosso imaginário coletivo, isso permanece, né? Apesar de, pela historiografia e a história contemporânea, tudo isso foi desmentido. Mas então, como
Humberto falou, são os vencedores que escrevem a história, né? Isso é dos grandes pensadores, e assim foi no Brasil, e assim continua sendo. Então, o que ocorreu, ocorreu. A maneira como se conta é que pode ser extremamente problemática, extremamente destrutiva, extremamente criadora de preconceitos. E o que eu podia fazer com essa história? Quando eu fui para Zurique começar minha formação, em 1978, eu já tinha feito pesquisa de campo em áreas indígenas no Brasil. Eu já tinha ouvido a Carmen Junqueira contar coisas que me fascinaram sobre os nossos povos indígenas. Eu já tinha esse contato, mas o meu material de pesquisa foram as cartas que os jesuítas escreveram para Inácio de Loyola a partir de 1549, é isso? Eu resolvi ler as cartas com a seguinte questão: qual era a imagem que os jesuítas tinham dos índios? Basicamente era isso. E ao estudar, eu levantei uma série de tópicos que estão lá nessa correspondência, e eu escolhi como orientadora uma grande discípula do Jung, que é a Marie-Louise von Franz. Ela apoiou meu projeto porque ela dizia: está na hora do homem branco reconhecer a sua sombra. E ela me deixou solto na minha pesquisa, e eu peguei um conceito junguiano, na verdade, que foi criado pelo Freud, o conceito de projeção, mas da maneira como Jung usou o conceito de projeção, o conceito de sombra, e fiz a minha primeira análise, que uma história não contada é que o que ocorreu no Brasil a partir da chegada do colonizador foi a projeção da sombra do cristianismo sobre as populações indígenas. Essa questão nos ajuda a compreender muito do que veio depois. O que é projeção? A etimologia da palavra projeção é do latim progissere. Pro é para frente. Tem um monte de palavras assim, né? Progissere é lançar para frente, como projétil ou projeto. Projeto é uma coisa que eu lanço para o futuro, né? Então, qual é o fenômeno psíquico? Algo que existe dentro de mim, mas que eu não conheço porque eu não tenho consciência, se projeta para fora, para frente de mim mesmo, para eu olhar. Então eu vejo uma coisa que se lançou à minha frente para que eu olhe. Isto não é o ego que faz, isto acontece por si. É como se um conteúdo inconsciente quisesse se tornar consciente, então ele aparece, ele é lançado para frente. A questão qual é? É que quando algo meu é lançado sobre outrem, eu acho que aquilo é do outro. Eu não consigo reconhecer que aquilo é meu. Uma das propostas da análise junguiana básica é que cada pessoa reconheça que aspectos sombrios seus, negativos, que são desagradáveis da gente reconhecer, a gente vê nos outros. Isso se chama recolher a projeção. Se a projeção é uma coisa para frente, agora eu puxo de volta para mim e digo assim: espera, eu acho que ele é muito fofoqueiro, mas quem sabe eu é que sou. Talvez ele também seja, mas o que eu tenho que reconhecer é o que é de meu que eu vejo no mundo. No século XVI, isso era praticamente impossível pelo grau de consciência coletiva. Lembrem, o ego era uma criação muito recente. Na Idade Média, não havia muito ego individual, vivia-se sob o peso de dogmas,
né? Essa sensação de eu, o meu ego, você é para a fogueira se você achasse isso. Então, o ego é uma criação do Renascimento. Ele é novo. Então, também, eu não poderia esperar que no século XVI houvesse essa ética e essa capacidade psicológica de dizer, não, nós estamos vendo os índios através das nossas lentes, eles são outra coisa. Tá bom, eu não cobro isso. Só que isso teve efeitos terríveis. Por quê? O que o jesuíta ou o cristão via nos índios do Brasil? Tudo aquilo que eles não viam neles, ou que eles reprimiam neles. Então, assim, o índio, ele é lascivo. Bom, um jovem jesuíta como José de Anchieta, Manuel da Nóbrega, eram jovens ótimos, 18, 20 anos, que juraram castidade, obediência e pobreza. O que eles faziam com a libido deles, com o tesão deles? Eles reprimiam. Então, eles viam os índios nus e achavam que os índios eram uns dionisíacos lascivos que viviam fazendo surubas o tempo. Quando nós sabemos muito bem que a sexualidade indígena é muito mais bem comportada do que a nossa, não existe este festim dionisíaco coletivo, isto não existe, mas isto era atribuído aos índios por meio da projeção. Então, a lascívia, a incapacidade de conceber uma divindade, como se os índios não fossem capazes de conceber divindade alguma, e os jesuítas concebiam, mas era um dogma, aquilo era uma coisa imposta, não era uma experiência. Preguiçosos, não obedeciam a ninguém, não se podia confiar neles, não queriam trabalhar. Bem, todos esses traços, que não é uma etnologia, isso era o retrato dos índios, que nas cartas jesuíticas eram enviados para Inácio de Loyola, que distribuía por todos os centros jesuíticos que havia na Europa, e depois para os missionários que foram para o Japão, para a Índia, para a África, e isto virou matéria para desenhistas, gravuristas começarem a desenhar estes seres. Quer dizer, desde o começo, né, o índio era visto através de uma projeção que consistia na sombra cristã. A questão é que o verdadeiro cristão, até porque existe a confissão, ato de contrição, de arrependimento. Quando você é menino e você vai fazer a primeira comunhão, você menina, você fala, você tem que pensar nos teus pecados, você confessa, você absolve e você comunga, né? Então, o cristão, ele tem que reconhecer os seus pecados, ou seja, carregar a sua cruz de suas imperfeições. O que foi feito aqui? O branco, espanhol ou português, religioso ou proscrito, ou aventureiro, colonizador, ele botou todos os seus pecados nas costas dos índios. Já começa daí. E a pior das visões é que o índio estava a meio caminho entre o animal e o homem, porque ele não tinha alma, como o Gil muito bem comentou e trouxe à tona, Cabeça de Vaca, esses grandes, o Bartolomé de las Casas, eu também estudei muito no Todorov, ele nos ajuda muito, mas então, o missionário achava que ao batizar coercitivamente, ele infundia alma. Então, vejam como o missionário no Brasil ele era inflado, porque não é que ele fosse um procurador de Deus, ele era como um secretário de Deus, que está muito ocupado, então ele vai criando almas. Quer dizer, esta era a fantasia. Eu tenho aí seres animalizados pela cristianização, eles têm alma. Tá bom, eles têm alma, mas eles não deixam de ter todas essas qualidades negativas mencionadas antes.
Aí começa o drama. E o drama se completa, digamos, em dois grandes movimentos trágicos. Um é que não vieram mulheres para o Brasil nos primeiros séculos, só homens. Não vieram nem mulheres nem a ânima, como fala o Jung, que teria trazido algum aspecto adicional aos borzeguins. Não tinha ânima. Estes homens, que viviam sob a ameaça da Inquisição por masturbação, por qualquer prática sexual um pouco fora do programa, aquilo era denunciado, então havia toda uma repressão libidinal. E se você ler a carta de Pero Vaz de Caminha, que estavam aquelas índias que não cobriam as suas vergonhas, aqueles corpos nus, num país que lembrava o paraíso, né, no desaguadouro de um riacho em Porto Seguro. Está na carta de Pero Vaz de Caminha. Imagina o que aquela portuguesada toda sentiu ao ver aquelas mulheres. E como o mito do paraíso, Sérgio Buarque de Holanda explicou muito bem, Visões do Paraíso, como o mito do paraíso foi imediatamente projetado no Brasil, aqui estava Eva, e quem era Adão? Não era o índio, era o português. Então, o português ele vai conquistar esta Eva, e com ela ele vai poder desreprimir a sua sexualidade, nada contra, nada contra. E elas, é outra questão. Aí, eu creio, conversei com muitos historiadores, a mulher indígena ela devia ter um instinto de sobrevivência que era melhor ela não resistir ao branco, porque ali ela teria uma prole e ela sobreviveria. Esse é um outro assunto, mas a questão é, o português, profundamente atraído pelas índias, que continuam tendo a sua beleza, começaram a procriar. Então, diz o Darcy Ribeiro, este pai branco com esta mãe índia são a protofamília brasileira, não? Aqui temos o casal parental prototípico que gera um filho bastardo e mestiço que não poderá se identificar nem com o pai nem com a mãe e que, ao começo do povo brasileiro, um Zé Ninguém, que não sabe de onde ele veio, não sabe para onde ele vai. Por que mesmo? Porque o homem branco ele viu um corpo, mas ele não viu uma alma, ele não viu uma subjetividade. Ele não foi capaz de ver que a mulher indígena, ela era portadora de uma alma de milênios, que é a alma ancestral do Brasil. Que é o quê? O que é a alma ancestral do Brasil? Hoje nós sabemos, por pesquisas, por exemplo, da Niede Guidon, no Piauí, com evidências arqueológicas que cada vez vão estar mais seguras, que já havia Homo sapiens no Brasil há 50 mil anos. Eu não tenho dúvida disso. A ciência vai comprovar, mas o que nós temos é aqui um ramo da nossa espécie, sapiens, chegou aqui e nesta terra todos os arquétipos foram vividos aqui. Não foi na Babilônia, no Egito, na Índia, na China, no Japão. No Brasil, os grandes arquétipos humanos foram vividos e aqui, o que aconteceu aqui? Aqui se desenvolveu a consciência, aqui se desenvolveu a imaginação, aqui se desenvolveu a criatividade com criação de maneiras de viver, histórias, mitos, parentesco, tecnologia, criação de vida, conhecimento da natureza. Isto se chama alma. Alma ancestral desta terra significa patrimônio de sensibilidade, patrimônio de inteligência, patrimônio de criatividade, de afetos, com milhares e milhares de anos. Isso é um patrimônio que era portado pela mulher
porque o homem, que não era o Adão, ele era o escravo. Vai cortar para o Brasil, carrega para o Brasil, para a caravela. É a subjugação do rival, são dois machos, o macho português é o macho alfa, o macho indígena ele vai ser subjugado e a mulher vai ser a mãe. Então, diz o Darcy Ribeiro, o ventre que gerou o povo brasileiro é o ventre de uma mulher indígena. Embora não haja nenhuma estátua para a mãe índia, em nenhum lugar do Brasil isso não se ensina, essa é a tal narrativa que foi silenciada. Essa mãe, taparam a boca dela, ela não falou nada, ela não pode falar nada, ela não contou a história dela. Essa história está sendo contada e será contada não por nenhum de nós que somos empáticos com os índios, ela tem que ser contada pelas mulheres indígenas, que contarão. Elas contarão essa história, porque elas estão estudando, elas sabem, toda essa história do Brasil vai ser revista. Mas vamos, no nosso caso, para a psicologia brasileira. O pai, ele vê o corpo e a mão de obra, porque a mulher indígena sabia cozinhar, sabia plantar mandioca, sabia fiar algodão, ela sabia tecer, ela sabia fazer cestas, sabia fazer panela de barro, sabia curar picada de cobra, sabia fazer um monte de coisa, não sabia? Isso tudo está ótimo. Então, cria-se uma prolezinha e a mulher vai ser a primeira empregada doméstica do Brasil. Por quê? Porque ela vai trabalhar nas reduções jesuíticas, vai trabalhar em torno das igrejas, porque ali se formam as primeiras aldeias do Brasil. Quem é que vai fazer o serviço, lavar roupa, cozinhar, limpar? Vai ser a mulher índia, que é a grande mãe e a grande empregada. Então começa uma degradação que é, você gera um filho, e este filho não pode herdar nada da mãe. A língua dela, a religião dela, a sabedoria que vem dela, de todos os antepassados dela. Isto não existe. Isto você nega para prejuízo da prole. Que é este o nosso problema. Nós descendemos dos Zé Ninguéms pelo casamento prototípico ancestral, não ancestral, primal deste pai português com esta mãe índia. Nós sabemos que muitos portugueses voltaram para Portugal e levaram macacos, papagaios, penas e crianças, meninos em geral, curumim. Um curumim proto-brasileiro que chegasse em Lisboa, ele era um apátrida na pátria do pai. A pátria do pai não é pátria para o filho. O curumim era um marginal na sociedade portuguesa, ele não tinha lugar lá. Eles desapareceram na história, mas foram milhares para lá. Ele não podia ir nem para a carreira religiosa, nem para a carreira militar, nem para a carreira das letras, nem para o comércio, nem para nada. O que ele poderia ser? A margem da margem da margem. Mas esse é o fruto do encontro do velho mundo com o novo mundo, que poderia ter gerado uma alquimia de formar uma mandala, onde você teria, de um lado, um ego racional, recém-formado, com um ego intuitivo. Então, os dois hemisférios do cérebro se juntariam nas Américas de uma maneira absolutamente nova, criando uma nova matriz civilizatória que não tenderia para a racionalidade e nem ficaria na não racionalidade, seria uma alquimia. Bem, esta alquimia foi abortada na primeira fase, ela nem chegou na segunda, quer dizer, tinha matéria-prima, a matéria-prima foi colocada no vaso alquímico, esse vaso alquímico foi para o fogo alquímico e imediatamente ele foi aberto, se dispersou tudo, então
há um aborto. Ao mesmo tempo que nasce um povo, aborta uma matriz civilizatória única, por isso se chamava Novo Mundo, perdida para sempre, a não ser, como está no título de todo este trabalho, Morte e Renascimento, que é um belíssimo tema, como renasce isto que morreu, como que se acende de novo o fogo alquímico. Nós temos hoje, quantos? 1 milhão de descendentes temos aí. Vocês sabem que havia entre 6 milhões e 10 milhões de habitantes no Brasil, mais ou menos 1.000 culturas diferentes, né? 1.000 línguas, mil, né? No Brasil, ainda nós temos, acho que umas 200 e poucas culturas e dialetos, etc. Ainda há matéria-prima para se pôr no vaso alquímico com um elemento que veio da África, um elemento que veio da Península Ibérica ou do resto da Europa e um elemento aborígene. Será que a gente retoma essa alquimia abortada? Bem, isso fica para frente. O importante para mim é pensar na perda. Nós nascemos perdendo. Nós perdemos a alma ancestral, nós perdemos esse patrimônio de sensibilidade, porque ele foi julgado absolutamente sem valor. Para que você vai manter algo que não tem valor? Então você joga fora, você nega. Existe ainda, existe. Nesse atual governo, nunca houve uma ameaça tão grande, porque há um desejo de exterminar. Quer dizer, o saque do território que começou em 1500, há um pedaço da população que quer terminar o saque, vamos tirar tudo de uma vez. Aí não é comer terra, é roubar terra. Né? Para quê? Vamos plantar soja e, como disse o nosso presidente, eles são quase iguais a nós. Então é só mais um pouquinho, pronto, fica todo mundo igual ali, que não há dúvida que é um projeto genocida ainda de liquidar. Está por um fio essa história, não está? Bem, para eu não me alongar muito, a nossa identidade, o Brasil é um paciente que precisa deitar no divã. Divã não, porque nós não temos divã. Mas o Brasil, se o Brasil fosse uma pessoa, ele precisa muito de uma terapia, porque ele está completamente dissociado, ele tem uma série de patologias. E a primeira coisa seria pegar a questão de identidade e dizer: Brasil, escuta, qual é a tua raiz? Você precisa estar arraigado em alguma coisa. Né? Então, existe uma raiz, mas há uma dissociação. Como que você pode imaginar uma árvore que está dissociada da sua raiz? Não dá, né? Então, a raiz está aqui. Primeiro, é preciso se reconectar com essa raiz, que é muito profunda, porque, ao conectar com a raiz, a seiva sobe. Ela sobe para o tronco, ela vai para os galhos, ela vai para todas as folhas. O que é a raiz? É a identidade legítima e profunda brasileira. Linda, única no mundo. Não há nenhum país no mundo onde ainda haja povos arredios que nunca tiveram... Não há, só no Brasil há. Então, é possível... porque ninguém nem sabe receber essas pessoas, tá vivo ali este ser pré, com que nós temos que aprender. Bem, é possível uma reconexão com a raiz pela pacificação do branco. É um aspecto. E você, Gil, falou muito bem, você também, Andréa. Respeito, empatia, e eu acrescento uma terceira coisa: para pacificar o branco, é preciso retirar a projeção negativa que foi lançada há 500 e não sei quantos anos em cima dos índios e dos negros. Se não houver a retirada da projeção, quer dizer, é nosso isso, essas inferioridades são nossas.
Está na hora do Homo sapiens abaixar a cabeça em arrependimento e contrição. Na sua arrogância insensata, na sua híbris, o Homo sapiens, que é genocida, acabou com os neandertais, acabou com todas as outras subespécies, e o sapiens dominou tudo. O sapiens acaba com os animais, o sapiens é genocida e talvez seja autogenocida, não sei. Mas, na sua arrogância, ele saiu do seu lugar na ordem das coisas. Ele saiu do seu lugar frente à natureza, que é o maior poder de todos. A natureza, a vida, ela surgiu há 3 bilhões e 800 milhões de anos, eu creio, mais ou menos por aí, e ela tem uma lei interna que ela se autopreserva. A vida não foi destruída. A natureza barra vida, ela não tem nada de humano, ela é outra coisa. Ela tem uma lei autorregulatória. A natureza tem um sensor de quando surge algo que ameaça a vida, ela se reequilibra. Não é para punir ninguém como nas pragas do Egito, não é nada disso. O que acontece? Mutações. A vida é uma série de mutações, não é? Um vírusinho vagabundo, ele faz uma mutação, ele é mais poderoso do que a bomba nuclear. A natureza é a força suprema, porém, o arrogante e idiota Homo sapiens criou inteligência artificial, criou vida na proveta, daqui a pouco cria pele, cria órgãos, cria... A natureza, vamos usar a natureza vamos fazer ela trabalhar para nós? Que tal? Não. O próximo desafio vai vir do clima. Já sabemos disso. Vai ser muito pior do que essa pandemia, porque aí é que a gente vai ver que arrogância nossa de achar que nós somos alguma coisa quando... Quem é que está no lugar certo na ordem das coisas? Os povos indígenas. Esses que estão fugindo, eles estão absolutamente no seu lugar perante a vida, perante a natureza, perante a ordem das coisas. Quer dizer, se nós temos alguma decência, nós temos que reconhecer a nossa sombra, a nossa arrogância, que criou isto chamado de civilização, que é um barco à deriva, que pegou um caminho que vai dar num abismo. Nós temos que reconhecer, voltar para trás e pegar um outro caminho para evitar um colapso total. O planeta continua, a floresta se refaz, mas a nossa espécie é capaz de não continuar. Então, nós temos que abaixar a cabeça, nós temos que recolher as projeções e temos que aprender com os índios, especialmente com esses grandes homens e mulheres que têm uma recepção de uma gnose espiritual, qual é o nosso lugar na ordem natural das coisas. Como os mitos, né, André, que estão te interessando tanto, porque isso está nos mitos indígenas, qual é o lugar e qual é a punição para quem sai do lugar, né? Porque a híbris, ela é punida, pega todas as mitologias, é isso que acontece. Bem, mas, meus queridos colegas, amigos, alunos, cujos olhos eu imagino, nós somos Dom Quixotes, todos nós. Nós somos utópicos, nós somos românticos, graças a Deus. Nós sabemos lançar foguetes de utopia para o Brasil, mas nessa pandemia que eu tenho ficado muito em silêncio, me recusei a abrir a boca, agora eu vou abrir um pouquinho só, em 5 minutos. Eu acho que da população brasileira, que eu sempre amei,
E nunca fiquei tão enojado com uma parte desse querido povo brasileiro que me enoja. Eu acho que, no máximo, 15% da população vai aprender alguma coisa com essa pandemia e vai atravessar esse período, se Deus quiser, sobreviver e fazer propostas de uma troca de valores. Competição, não. Colaboração. Egoísmo, não. Empatia e compaixão. Consumismo, não. Sustentabilidade. Tem um monte de coisa. É uma troca de um conjunto arquetípico de valores que foram os pilares desta desgraçada civilização. É preciso trocar os pilares dela. Como Jung falava, terminou a era de peixes e vai começar a era de aquário. Isso era um pouco uma fantasia do Jung, não foi bem assim, mas nós podemos falar muito bem, e já há um movimento assim. Agora nós queremos mais igualdade, menos privilégio, nós queremos diversidade, nós somos todos iguais. Por que que... Bem, meus filhos são... Eu me casei com uma mulher maravilhosa que era mulata, né? Eu tinha que fazer isso. Eu falei assim, eu quero na minha vida, né? Como, enfim, vocês sabem, nós fazemos parte de uns 15 ou 10% que está gestando no nosso útero o que vai ser depois na pós-pandemia, que é como antes de Cristo, depois de Cristo. Não é o novo normal, pelo amor de Deus. Não é retomar o chopp, o churrasco, pelo amor de Deus. Não é isto. Tem que ser uma inovação. E aí, abaixando a cabeça, nós temos que manter vivo o patrimônio ancestral da alma brasileira. Porque se nós perdermos isso, nós que já somos... Nós somos os párias do planeta agora. Brasileiro não vai entrar em lugar nenhum. Brasileiro é a vergonha da humanidade. É mesmo. Vai dar para resgatar isso, porque não são todos. E nós estamos incluídos, e todos vocês que estão ouvindo, e mais uns tantos quantos. Mas, desculpem, eu posso estar louco, mas eu acho que 85% é uma... Não, eu não posso falar assim. Mas não se propõe a um, vou falar bem simples, a um arrependimento. Basta essa palavra. Um honesto arrependimento pelo que a nossa turma branca fez. Basta se arrepender e ser honesto. Está óbvio. Não se pode acabar de destruir o que sobrou da alma ancestral do Brasil, dos povos indígenas, dos territórios indígenas, da floresta, da natureza. Ainda dá. Então, qual é a esperança? Qual é o renascimento? É uma geração de crianças que sejam educadas com uma história mais verdadeira. Uma geração de crianças, 30 anos, com esse lindo Ministério da Educação que nós temos, mas é possível que entrem pessoas que sabem educar, e não falta no Brasil, que entendam de pedagogia, que entendam de educação, que entendam qual é a função da educação num país como o nosso, que contem uma outra narrativa para as crianças entendem na hora. Elas poderão fazer renascer. Então, olha, vocês me fizeram abrir a boca. Eu estava quieto no meu canto, mas eu transbordo na hora que eu falo isso, e eu fico feliz de ver os meus colegas, porque quando eu comecei com essa coisa de alma brasileira, em 78, eu estava sozinho.
Isso não era um assunto nem da antropologia, nem da sociologia, nem da psicologia que havia no Brasil. E hoje eu estou cercado de companheiros, é a nossa união, todos nós, quando a gente fala, quem nos ouve sabe que nós estamos tentando ser o mais honestos que nós podemos, com todo o nosso amor e com a nossa noção do que é o terror e a glória de ser brasileiro. Obrigado. Eu notei que eu vou botar... São 3 palavras com C. Conversão, contrição e eu trago cognição. Cognição é o oposto de projeção. A projeção não é um ato cognitivo, é um ato que distorce o objeto que eu quero conhecer. Então eu digo, vamos conhecer o mundo dos derrotados, que são os africanos e os aborígenes. Vamos conhecer um pouco? Eles têm muito que a gente pode conhecer, há muito material escrito, filmado, eles estão vivos, é só a gente querer conhecer. Agora, eu tenho um exemplo maravilhoso, eu nunca vi exatamente igual. Eu falei para você, Ana Luísa, uma coisa que me tocou foi a tua amizade com o Verá Poti, que já tem 12, 13 anos, não sei. É uma amizade, não é uma tutela. Eu não via a Ana Luísa como a branca que vai civilizar o índio. Eu vi ali dois companheiros. Eu não conheço direito a história, mas ele ficou conhecendo uma mulher branca admirável e você ficou conhecendo um índio guarani admirável, né? Isso é um conhecimento. Claro que não dá para cada um ficar conhecendo, mas basta querer conhecer. Por exemplo, a rede é uma coisa maravilhosa que foi criada no Brasil, não é? A nudez brasileira, o biquíni de Ipanema, vem do Uluri das Índias, os adornos corporais, a glorificação do corpo, é uma coisa brasileira. Quer dizer, tem coisas tão maravilhosas no Brasil que, se a gente quiser conhecer e tirar o preconceito da frente, você vê a maravilha que ainda pode ser criada no Brasil. Eu às vezes, entro nisso, falo, mas pode haver uma coisa maravilhosa, diferente dos povos andinos, diferente dos outros, né? Aí é único, aí tem uma identidade. Agora, para isso, você precisa o quê? Você tem que juntar tudo, você não pode excluir nada, tudo tem que entrar no vaso alquímico, né? E como nós somos os donos da bola, nós temos que impor esta regra. Entra tudo, porque a mistura é muito boa. Eu quero misturar, eu quero conhecer e eu quero continuar a fazer alquimia. É mais ou menos por aí que eu vou.